Fala, galera maravilhosa! Tudo bem, gente? Eu sou a professora Carol Mendonça, sua prof de língua portuguesa para os concursos, para o Enem, para os vestibulares, para a vida, para a redação, para tudo, tá? Porque português é tudo, português é vida. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se e ative a notificação. Já pode deixar aquele like aqui no vídeo também, porque isso ajuda muito a fazer o canal crescer e eu conto com a sua ajuda, tá bom? E você também pode contar com a minha para estudarmos juntinhos tudo que cai em provas de língua portuguesa nos principais concursos do Brasil, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma questão de uma listinha. Se você quiser a lista completa, com certeza tá disponível aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lista. E ela todinha foi extraída da última prova de sargento da aeronáutica, aplicada agora em 2024. Então, o concurso é o da EAR, né, o CFS, que é o concurso de admissão para sargentos da aeronáutica, e ele exige nível médio. Tem uma prova bem parecida, que é a da EAGS, que tem uma finalidade similar, porém exige nível técnico, né? Além do nível médio, o nível técnico dos candidatos. E as duas são provas que acontecem todo ano. As duas são boas provas no sentido gramatiqueiro da coisa. Se você estudar bastante, você vai ver que a abordagem se repete. Todo ano cai mais ou menos a mesma coisa. E eu fico muito feliz em dizer pra você que o meu curso inclui tudo que cai nessa prova. E a prova cai tudo, e no meu curso tem tudo também. Porque eu acho que língua portuguesa para concursos você tem que começar do zero e crescer no sentido de quão vasto é o conteúdo. Essa prova, ela tem essa abordagem abrangente, não se aprofunda muito o nível das questões, mas é abrangente no sentido de vários assuntos ali. Às vezes, na mesma questão, você tem vários assuntos e muitos assuntos diferentes. Então, é uma boa prova, é uma prova que faz você ficar mais esperto. E aí, mesmo que você tenha outro objetivo, essa playlist aqui, essa sequência da Yara, ela vai te ajudar, tá bom? Então, ó, antes da gente ir pra prova, eu vou fazer um resuminho com você aqui, antes da gente ir pra questão, na verdade, né? Que é uma questão sobre tipos de sujeito, e ela fala sobre o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito. Vamos lembrar como é isso? Então, aqui você vai ver já na sua tela os 4 casos. Eu resumo em 4 casos aqui. O primeiro é o caso do verbo que indica fenômeno da natureza. Eu quero que você... Fenômeno da natureza. Eu quero que você anote junto comigo. É o fenômeno da natureza. E o verbo, ele não vai ter um termo regente para ser sujeito. Então, eu digo assim... Choveu ontem. Esse é um exemplo clássico. Ou então, eu digo assim... Aqui venta muito. Olha só, eu tenho verbos, então eu tenho também orações, mas eu não tenho alguém para quem correlacionar esse verbo. Quem é que choveu? Quem é que venta? Eu não tenho um termo regente, então eu não vou ter aqui sujeito. A minha justificativa número 1 é de que os verbos indicam o fenômeno da natureza. Atenção, cuidado com as pegadinhas desse item da nossa lista. A primeira pegadinha é o sentido metafórico, que já caiu na prova da especialista, tá? Que foi uma versão da EAGS, ano 2019, talvez, se não me falha a memória. E a frase dizia o seguinte, ó, o patrão trovejou insultos ao funcionário. O patrão trovejou insultos. Veja você, o verbo é trovejar. Ele normalmente indica um fenômeno da natureza. Mas o que eu tenho aqui? Sentido metafórico. Ele não trovejou de fato. Ele foi violento na comunicação, talvez, né? Ele falou alto, ele falou de forma ríspida. Então, a gente diz que ele trovejou. Foi ríspido como um trovão. Agora, você vê, quem é que trovejou os insultos? Foi o patrão. Tem, inclusive, uma concordância aqui. O patrão no singular, trovejou no singular. Se fosse os patrões trovejaram. Então, você vê que tem um sentido metafórico, um sentido aqui conotativo, ilustrativo. Não é o caso de oração sem sujeito, tá? Eu vou apagar aqui, foi só um exemplo para você ver do que não entra aqui na lista, tá bom? E uma outra observação importante, um outro cuidado que você tem que ter quando você analisa esse item, é que alguns verbos, mesmo indicando fenômenos de natureza de fato, eles vão encontrar um termo
regente aqui que vai fazer o papel de sujeito. Por exemplo, se eu disser que choveram gotas geladas. Desculpe aí a caligrafia, que essa lousa, vou culpar a lousa, essa lousa não tá muito legal. Mas a letra é ruim, mas o conteúdo é de coração. Vamos nessa. Choveram gotas geladas. Veja bem. Eu já tenho uma dica aqui de que alguma coisa está diferente, que é o verbo no plural. Quando não tem sujeito, o padrão do verbo é estar no singular. Tem uma exceção só que eu vou te contar daqui a pouco. Mas você vê, choveram. Por que esse verbo está no plural? Porque ele tem um sujeito para concordar. Quem é o sujeito dele? Gotas geladas. Colocando a frase na ordem direta, gotas geladas choveram. Quer dizer, tem sujeito nesse caso. Eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, mas ele não entrou aqui no meu caso de oração sem sujeito, tá? Então, vamos decorar da seguinte forma, vamos guardar no coração assim. Os verbos que indicam fenômenos de natureza e não têm um termo regente para ser sujeito, vão constituir a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Esse é o caso número 1. Anote aí, faça seu print. Ó, vou fazer aqui para você, para cá. Olha que print lindo. Depois posta e me marca lá no Instagram. Vamos ver o segundo caso aqui, de oração, quando a gente tem um segundo caso de oração que constitui o tal do sujeito inexistente. Pode anotar aí, caso número 2, deixa eu botar mais pra cá. Caso número 2, verbo haver com sentido de existir. Como é que vai ser isso? Preste atenção. O haver tem vários significados, gente, vários. O mais comum, o mais usado é aquele que a gente pode substituir pelo existir. Então, você vai fazer esse teste. Se der para trocar o haver pelo existir e o significado se mantiver, você tem aí uma oração sem sujeito. Então, por exemplo, aqui há boas pessoas. Aqui há boas pessoas. Eu posso dizer, aqui existem boas pessoas, não posso? Posso. Então, deu para trocar o haver pelo existir. Esse aqui é um caso de oração sem sujeito. Veja bem que o verbo fica sempre no singular, tá? Ontem houve aulas boas. Ontem houve aulas boas. Ontem existiram aulas boas, aconteceram, né? Fica bom também. Oração sem sujeito, verbo no singular. Mesmo que o termo ao lado esteja no plural, não tem problema. Não tem sujeito, não concordo com ninguém, tá? Atenção, se você tiver uma locução verbal, o verbo principal for o haver com sentido de existir, ele também fica no singular. Então, ó, deve haver soluções. Deve haver soluções. Oração sem sujeito, locução verbal no singular. Agora se liga aí na pegadinha, ó, para você não ficar de bobeira. Se liga. A regra é para o verbo haver. O verbo existir é um verbo normal, ele não tá nessa listinha VIP dos sujeitos inexistentes. Se estiver escrito aqui, aqui existem boas pessoas, eu tenho a mesma estrutura anterior, né? Mas agora eu não tenho mais sujeito inexistente. Esse verbo é um verbo normal, eu tenho que achar um sujeito para ele. Vou colocar a frase na ordem. Boas pessoas existem aqui. Ok? Nesse caso, boas pessoas é o sujeito. Por isso que o verbo está no plural. Tá certo? Não caia na pegadinha. Mesma coisa vale para a locução verbal. Deve haver soluções. Mas se for com existir, devem existir soluções, porque o sujeito desse deve é soluções. Atenção, tá? Quem é o VIP especial é o verbo haver com o sentido de existir, não o contrário. Regra número 3, para você ficar craque aí no sujeito inexistente. São 4 verbos para você saber de cabeça. Ó, verbo ser, verbo estar, verbo fazer e mais uma vez o verbo haver. Só que agora os 4 indicando tempo. Tempo. Pode ser tempo climático ou tempo cronológico.
tanto faz. Tá indicando tempo, esses 4 verbos aí vão constituir oração sem sujeito. Então aqui, ó, verbo ser. É cedo. Estar. Está frio. Fazer. Ih, faz anos que eu não vejo fulano. Haver. Há horas eu espero. Então, essa oração aqui, deixa eu melhorar essas reticências aqui. Peraí, que tem que ser bem retinho, ó. Tchuk, tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk, tchuk. Pronto. Essas orações aqui, ó. Essa do a, essa do faz, essa do está, essa do é. Essas orações vão se enquadrar aí na oração sem sujeito, tá bom? Sempre com verbo no singular, inclusive isso aqui é um outro tema, com o verbo fazer e o verbo haver, porque eles sempre vão indicar tempo decorrido. Então, faz anos que não vejo João, já passaram anos desde que eu vi. Há horas eu espero Ana, quer dizer, já passaram horas desde que eu comecei a esperar a Ana. Então, isso aqui fica no singular também. Dá uma vontadezinha de botar no plural, né? Mas a gente não bota. Fazem anos, não. Faz anos, tá bom? Não dei mole em relação a isso aí. Deixa eu voltar pra cá. Aí, foi. Então, aqui uma dica legal também. Vou até mudar a corzinha aqui da minha caneta. Só para você ver que é uma coisa diferente. A exceção que eu tinha falado é o verbo ser. Mesmo com a oração sem sujeito, tem um caso em que ele fica no plural, que é o caso da indicação de horas ou datas. Então, eu vou dizer assim, ó, já são 14 horas. Então, eu tenho o verbo ser indicando o tempo e a oração é sem sujeito, não tem sujeito aqui, mas o verbo tá no plural concordando com o número, tá? Inclusive, esse número vai ficar assim a regra. De 12 até 13h59, a gente fala que é. Então, já é meio-dia, já é meio-dia e 15, já é 1h30, já é. Aí, de 14 até 11h59, a gente fala que são, tá bom? Aqui na frente, né? Mas tá aí. De 14 até 11h59 a gente fala que são. Então, já são 2 horas, já são 11h30, tá bom? Então, é uma regrinha aqui, porque esse 12 representa o 0 e esse 13 representa o 1, né? Que são os nossos números do singular dentro do sistema horário. Então, a gente fala que é concordando com o singular. Os outros números, as outras horas todas, a gente fala que são, tá bom? E todos esses casos aqui tem sujeito inexistente. No caso da data, a gente faz assim. O dia 1º a gente usa no singular. Então, já é 1º de setembro. Os outros, a gente fala 2, 3, 4, 14, 29, 30 e usa o são. Já são, tal. Mas se você fizer já é 14, também não tá errado, porque você subentende a palavra dia, tá bom? Então, a opção, a única forma no singular seria para o dia 1º. Nas outras datas, você pode dizer é ou são. E todos esses casos constituem sujeito inexistente ou a oração sem sujeito, nossa querida OSS, tá bom? Vou dar uma apagadinha aqui pra gente continuar, para ver a última regrinha aqui, que é a regra do chegar e do bastar. Anota aí. Regra número 4. Chegar ou bastar pedindo para parar, dando ordem de parar, né? Quando a gente tem um verbo dando ordem, a gente está usando o modo imperativo. O modo imperativo do chegar e do bastar vai ficar mais ou menos assim: chega de conversa. Chega de mentiras. Vou botar chega de mentiras para dar mais emoção. Chega de mentiras. Quer dizer, tô dando uma ordem, eu tenho verbo, isso é oração, mas não tem nenhum sujeito aqui. Chega de mentiras é para todo mundo que tá me ouvindo, eu não quero mais saber de mentiras, entendeu? Basta de fofoca. Tá bem. Oração sem sujeito. Deu a ordem aqui, mas ficou sem sujeito. Atenção, tem que ser o chegar e o baixar com o sentido de parar. Se tiver um outro contexto, pode ser que tenha sujeito. Então, aqui, ó. Ela chega cedo. Ela chega cedo. Esse é o verbo chegar, mas tem sujeito. Tem que ser
né? Dando ordem de parar. Ok? Beleza? Ok. Esses são os 4 itens da minha tabelinha aqui do sujeito inexistente. E agora a gente passa aqui para as questões. Vamos olhar para a questão, na verdade, né? Vamos olhar juntos aqui. Deixa eu melhorar essa visualização de vocês. Pronto. Aqui tá maravilhoso. Tá ótimo. Bom, temos aqui esse pedido, né? Para que a gente encontre a oração sem sujeito. Vamos ler juntos para ver se a gente acha. Peraí. Que tem um vermelhinho aqui atrás de mim que vai incomodar a galera que tem toque. Me incomodaria também. Pronto, saiu. Vamos nessa. Ó, então vamos lá. Letra A. Era março e ainda fazia calor. Letra B. Acordaram o menino às pressas. Letra C. Alguém estará no consultório para atendê-lo. Letra D. Ficamos um bom tempo sem falar do assunto. Sobre o assunto. E aí? Qual dessas tem um caso que a gente acabou de ver? Com certeza, letra A. Ó, era março e fazia calor. Verbo ser e verbo fazer. Indicando tempo, que no caso aqui é cronológico e climático. 2 casos de oração sem sujeito. Apresenta uma oração, né? Aqui apresentou 2. Vou descartar, vou ver se não tem alguma coisa melhor nas demais, mas provavelmente é essa mesmo, ó. Vamos lá. Letra B. Acordaram o menino. Nesse caso, é sujeito indeterminado. Aqui no canal tem uma aula mostrando essa diferença. Sujeito indeterminado tem 2 formas de acontecer. Aqui foi a forma da terceira pessoa do plural sem o determinante. Acordaram, quebraram, fizeram, falaram, né? E você não tem o referente de quem foi. Esse caso é indeterminado. Vou botar aqui do lado. Indeterminado. Ok? Na letra C, alguém estará no consultório. Quem é que estará? Alguém. Isso aqui é um pronome indefinido, ele pode ser núcleo do sujeito. Esse caso é sujeito simples. A palavra alguém é o núcleo. Poderia ser ninguém também, tá? Que valeria. Letra D. Ficamos um bom tempo sem falar sobre o assunto. Esse é um caso de sujeito oculto, né? Nós ficamos. Nós, botei aqui, não apareceu, né? Vou botar aqui. Oculto. Chamado de elíptico, desinencial, implícito, camuflado, sujeito escondidinho, ele mesmo. Quando a gente tem os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós e vós escondidos, achei sujeito oculto. Se tiver escondido eles, aí é o indeterminado, tá bom? Então, essa aqui foi a questão da EAR 2025, admissão 2025, né? A prova, se você for procurar, pode procurar 2025, foi aplicada em 2024, sobre tipos de sujeito. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai ver mais um pouco de análise sintática na ótica da aeronáutica. Não esquece de se inscrever no canal, confira aqui o link do meu curso, eu vou amar ser sua professora lá também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.